Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ouvido Pensante. Esse é o episódio número 2 e nesse episódio eu tive uma ótima conversa com a artista e educadora Tati Cocteau. Foi uma conversa bem abrangente sobre a formação dela como artista, arte sonora, performance. Falamos de uma série de coisas, foi uma conversa muito legal, ela é um amor. E eu espero que vocês curtam. Eu sei que tá com alguns probleminhas técnicos, mas é aquilo, ainda estamos nos encontrando aqui. Fazer entrevista é uma coisa um pouquinho mais complicada do que eu havia antecipado e de nenhuma forma desmerecendo outras pessoas que fazem entrevista, mas é definitivamente o tipo de arte que você vai aprendendo enquanto faz, e é o que eu estou fazendo. Mas fiquem ligados que vai vir mais ouvido pensante por aí, esse é só o começo e, né, se tudo der certo a gente só vai melhorando. E agora fiquem com a minha conversa com a Tati Cocteau. Contextualizar. Então, eu já vou pular direto no que eu tenho aqui, tá bom? Tá bom, tranquilo. A gente falando e conversando. Primeira coisa que eu queria saber, Tati, é uma pergunta bem casual, assim, como é que tá sendo o seu ano de 2024? Antes da gente entrar em mais coisa específica que eu quero te perguntar, como é que tá teu ano? Tá puxado, sim, porque eu sou professora e tal, e tenho uma filha, e eu tô sempre muitas voltas com aula e com ela, né? E, assim, em termos de trabalho, eu praticamente não tive muito tempo para fazer trabalhos novos, entendeu? Agora que eu tô começando, tipo, daqui a pouco eu vou entrar em férias, né? Ela já tá quase entrando, no meu trabalho demora um pouco mais, mas assim, agora eu acho que eu vou conseguir ter um fôlego para fazer alguma coisa nova, sabe? Então o que tá me pegando mais é isso, assim, entendeu? Eu sei como é que é. Eu também sou pai, eu sei que... e também sou professor, então eu me relaciono com não ter tempo para novas obras. Mas ainda assim, você fala isso, mas esse foi um ano que você lançou 2 trabalhos no seu Bandcamp. Sim. Se não mais. Eu vou entrar neles um pouquinho mais pra frente, mas primeiro eu queria te perguntar uma coisa. Você nasceu em Minas, correto? Sim. Eu dei uma pesquisada, mas você mora no Rio, você foi criada no Rio, pelo menos. Como é que foi essa... Você se mudou pro Rio bem nova? Você passou a tua infância em Minas? Como é que foi essa mudança? Então, meu pai é aqui do Rio, né? A minha mãe é de Minas, a família dela é de Minas, e ela se mudou aqui pro Rio, eles se casaram, e aí quando ela ficou grávida, ela resolveu ter o parto em Minas, né? Tem o parto em Cataguases, né? Que é a cidade natal dela e a minha, né? Então, porque geralmente quando a gente tem filho, a gente quer ficar mais próximo, né, da família, assim, para ter uma ajuda, entendeu? E foi uma decisão da minha mãe, assim, pra eu nascer lá. Mas eu só nasci lá, né? Depois ela teve que voltar porque tinha que voltar a trabalhar. Meu pai, né, também trabalhando, os dois sempre trabalharam. E eu fiquei aqui no Rio, assim, a gente voltou pra cá, né? Quer dizer, eles voltaram, eu vim com eles, né? E você foi criada na capital mesmo? Isso, aqui no Rio mesmo. E você tem ainda alguma relação com Minas ou com... qual que é a cidade? Você falou, mas já me fugiu o nome. Cataguases. A visitava muito, sim, nas férias, né? Pra ir na casa da minha avó, quando ela estava viva. Né, meu avô também, então assim, era mais assim, momento de férias, feriado, que a gente ia viajar, tinha tempo, né, para poder ficar lá. E
a minha cultura, assim, em relação à cultura mineira e tal, é muito turística, né? Porque, poxa, só ia lá pra ficar na casa da vovó, né? Em férias. Sim, sim. Não tem muita convivência, assim, mais profunda do que isso, não. Acaba sendo uma relação um pouco mais pontual, né? Pautada só por visitinhas aqui e ali. E me diz, então você cresce no Rio, você passa a sua adolescência no Rio, né? Você mora aí até hoje. Eu tô em Petrópolis, inclusive, não tô tão longe também. Como que se dá a sua aproximação com a música, ou com a arte sonora, ou com as artes em si? Qual que é o primeiro ponto de aproximação que você tem? Meu primeiro ponto com criação. Com certeza, sim, 100% arte visual. A minha formação é em artes visuais, né? Licenciatura em artes visuais. Eu formei para dar aula sobre isso e acho que desde sempre o meu interesse era em artes visuais. Era uma criança que às vezes eu preferia ficar em casa desenhando do que brincando, né? Com outras crianças, né? Brincava, tinha essa necessidade, tinha uma certa carência, às vezes, de ter um amigo aqui e tal. Até porque eu não tenho irmãos, não tenho irmã, sou filha única, então meio que ficava meio desviada, assim. Mas eu gostava muito, mas eu não sei, talvez pelo fato de ser filha única, eu meio que criei meu próprio mundinho, assim. Eu aprendi a me entreter. Então, eu sou uma pessoa que fica muito bem sozinha, assim, tipo, eu consigo me entreter, sabe? E uma das coisas que me interessava era o desenho. Eu acho que o que despertou esse desenho foi a animação mesmo, né? Sei lá, pode rir, mas assistindo a animação da Disney, vendo aqueles desenhos super elaborados, assim. Eu acho super válido. Viajando assim, caraca, como é que eles fazem isso? Como é que eles fazem isso? Aí até descobri que era rotoscopia, que era um negócio assim que você fazia em animação. Aí sei lá, que o iWorks construiu aqueles multiplanos assim para poder fazer através de uma traquitana vários planos numa animação, uma coisa assim, né? Aí eu fiquei descobrindo essas coisas, né? Mas interessante, dá para ver que o seu, vamos dizer assim, deslumbramento técnico sobre em cima da animação vai ser algo presente na sua criação artística depois também, porque você é uma pessoa que tem um pensamento técnico, seja na música, seja na arte transdisciplinar mesmo, mas, né, é uma pessoa que está antenada com processos, enfim, essa área que muitas vezes a pessoa criativa, o artista, tem uma dificuldade de dialogar com uma área um pouco mais técnica da criação, né? Assim, até que tecnicamente eu não tenho muito conhecimento, não. Gostaria muito de ter essa coisa de conseguir aprender mais sobre, por exemplo, linguagem de programação, que eu acho que eu tenho esse interesse, mas ao mesmo tempo, quando eu começo, eu tenho umas crises de ansiedade, paro. Aí eu começo a fazer uma coisa, poxa, tá funcionando, mas eu vou parar um pouquinho, porque tá me dando, sei lá, eu começo a ficar meio ansiosa. Aí eu demoro muito, assim, pra evoluir numa coisa, entendeu? Mas quando eu evoluo naquilo, eu fico fazendo que nem uma maluca, aquele negócio, é quase terapêutico, assim, pra mim. Eu tenho que fazer várias vezes por dia, vários troços desses. Tipo, quando eu comecei a mexer com Pure Data, aí embora eu não seja, assim, uma grande conhecedora, as poucas coisas que eu conheço dentro daquele ambiente ali do Pure Data, que me interessaram a fazer, eu fico replicando, fico fazendo variações daquilo, entendeu? E que tem a ver com data bending, tem a ver com transformar a figura em ruído, trabalhar com erro, trabalhar com glitch, né? Que me interessa também. E você falou que você fez licenciatura em artes visuais. Isso foi devido à limitação acadêmica no Brasil mesmo, ou você já tinha um interesse em dar aula desde cedo? O interesse em dar aula foi mais por necessidade de ter uma profissão mesmo, né? Tipo, uma coisa que, claro. Pra pagar as contas, mas
Mas o interesse era fazer alguma coisa dentro da área de arte. Né? E a família sempre meio que pressionando, você vai fazer arte? Não, vai fazer direito, vai fazer outra coisa, vai fazer... Né? E aí para chegar na área de arte, para eu entrar, não foi nem por uma questão de precariedade institucional, não foi mais uma coisa assim, tipo, eu consegui me assumir aquilo que eu queria fazer, entendeu? Tinha família. E você não vem de uma família, então, com artistas, assim, né? Porque geralmente você vê esses dois caminhos na arte mais experimental, tudo. A galera que cresceu nesse mundo, então tem isso muito naturalizado. E as pessoas mais, assim, vamos botar o termo outsider, que tem que lutar um pouco mais para entrar nesse mundo, tem que querer. Então eu chuto que você já foi mais por esse caminho, né, pelo que você fala, que eu me relaciono mais com também. Eu tive que vender muito a ideia de fazer arte para todos ao meu redor, né, porque quando as pessoas não têm naturalidade ou não conhecem esse universo, ele parece muito inóspito financeiramente, né, parece sem nenhum futuro de carreira. Acho que os pais se desesperam um pouco. Mas assim, eu não tiro muita razão deles não, porque meio que desesperador. Sim, exato. O motivo é bem fundado, não vem do nada. Vamos botar assim, infelizmente, né, mas é verdade. E você faz a licenciatura de artes visuais, e de onde vem esse interesse para desdobrar o visual pro ruído, pro som? Isso, eu tive bastante influência de amigos, né, que trabalham, eu tive mais amizades dentro dessa área de som do que na área de artes visuais. Eu sempre tive interesse como consumidora mesmo de som, de música e tal. Eu sempre ouvi muita música, especialmente rock, na verdade, sabe? Então, mas não só isso. Eu gostava de ouvir umas coisas um pouco além do rock convencional, digamos. Aí já ia começando... Tipo o quê? Jogue algum nome aí pra gente. Não só rock, aí começava a ouvir, sei lá, uma outra coisa que não era exatamente rock, era Kraftwerk, que era aí depois um industrialzinho aqui e ali, um Atari Teenage Riot, um negócio assim. Aí foi, né, foi ouvindo umas coisas. E as pessoas que tinham esse mesmo interesse, né, esses mesmos projetos musicais e tal, por acaso eram pessoas que já eram mais ligadas mesmo para a área de música, ou escreviam sobre, ou eram músicos mesmo e estavam estudando música e eram músicos mais sérios e tal, e que tinham esse viés já meio outsider mesmo dentro da área acadêmica de música, se é que dá para entender. Então, eles começaram e aqui no Rio teve um lugar chamado Plano B, né? Essas pessoas, elas frequentavam muito esse lugar. Eu não frequentei tanto não, foi umas pouquíssimas vezes que dá para botar nos dedos da mão, né? Eu fui em algumas ocasiões muito específicas, vi um negócio meio que começar assim, né, através lá do Fernando e tal, e ele tinha uma banquinha, ele vendia uns CDs, uns álbuns, esse pessoal frequentava, comprava, até de repente, sei lá, um ano depois, sei lá quanto tempo depois, aparece o Plano B, aí eu achava legal aquilo ali e tal, mas eu não cheguei a frequentar, não tinha interesse em ser, né, da área, né. Formou-se uma cena, né, dá pra dizer, de certa forma. E eu achei muito interessante, assim, porque eu comecei a ter um interesse maior entre 2010, 2011, 2012, porque eu comecei a fazer pós-graduação e passei a me interessar mais assim, por arte contemporânea, né? Aí dentro da arte contemporânea tem essa questão da interdisciplinaridade, o artista multidisciplinar, tem a questão da performance, e daí você começa a ver coisas que conversam, né, com a área de música, com arte sonora, por exemplo, e a partir daí eu começo a frequentar mais os rolês desses meus amigos, né, se apresentando, e aí eu começo a achar aquilo ali muito mais interessante do que o que estava sendo feito em performance
eu estava vendo no meio de artes visuais, assim. Eu acho que eu já estava vendo aquilo como performance, como... E você consegue dizer o porquê que você achava mais interessante que a performance? Ou o que fazia da performance menos interessante naquela época, na tua percepção? Menos interessante para mim porque eu achava, na época, tá? Hoje em dia eu não acho muito isso, não, mas na época eu achava aquilo meio que... como se... Eu achava que era mais, que eles estavam experimentando mesmo. Tinha um experimentalismo ali, entendeu? Porque não tinha incentivo, não tinha nada. E o pessoal das artes visuais meio vaselina para conseguir, né, dinheiro, incentivo, não sei o quê. E eu achava que algumas coisas não eram muito... Algumas coisas estavam sendo feitas não eram muito... Eu me comprometo, não citando gente não, mas não eram muito... Não precisa citar ninguém, mas eu entendo o que você quer dizer, porque... Não eram muito genuínas, não eram muito... Eu olhava aquilo ali, cara, não tem verdade, né? Muitas vezes a arte visual, a performance, principalmente a performance ligada a esse mundo mais acadêmico das artes, fica engessada, né, no seu discurso, na sua conceitualização. E aí você vai lá ver, e a performance em si, a obra em si... Às vezes é uma obra, né, meio genérica até. Mas aí tem um discurso, né, transgressor, e aí todo mundo tá ali amando aquilo. Então eu tenho uma relação similar. Eu acho que a arte sonora, até o som, né, é mais difícil de você ignorar. Você não precisa conceitualizar ele tanto. Ele fala por si, né? Ele se faz ouvido. E às vezes isso é o suficiente também, né? Esse já é o experimentalismo que você quer alcançar mais do que uma série, né, de embasamentos e conceitos e textos e defesas que no fim do dia às vezes não valem muita coisa. Exatamente. Tem muita coisa legal agora que eu tô vendo nas artes visuais que tá começando a me despertar mais interesse agora é o inverso, nas artes visuais, né? E eu tô vendo... Mas eu meio que fantasiava também muito, romantizava muito o meio da arte sonora como se fosse uma coisa assim, tipo, meio que protegido dessa fogueira das vaidades, não sei, das artes visuais. E aí quando você está dentro do ambiente, você vê que não é tão diferente assim. É um pouquinho menos, realmente é um pouquinho menos, mas assim, tem umas coisas que, né? E essa tua rejeição a certa forma, não rejeição é uma palavra forte, mas essa tua relação complexa com uma coisa ser mais experimental, ou uma coisa tá muito embasada ali num texto, isso é relacionado ao seu amor pelo erro, pelo glitch? Porque eu vejo que uma coisa que você gosta, que você trabalha bastante é, né, essa noção, principalmente, né, a glitch art que você faz. Mas eu queria saber como é que se dá essa relação também na arte com essa coisa que é percebida como um erro, mas muitas vezes desdobrada para ser a arte, a experimentação em si. Eu acho que tem a ver com o fato de você não ser meio anárquico, mas assim, talvez isso também, mas assim, essa coisa de você não ficar vidrado no sucesso, entendeu? Tem que ser bem sucedido, o trabalho tem que ser bem sucedido, você tem que ser bem sucedido, ou você tem que... Isso é uma coisa que tudo bem, é uma romantização minha aí, de essa é uma vibe meio da minha geração dos anos 90 aí, que você não... que era até meio maneiro ser meio fracassado, assim. Não, mas eu tô brincando. Tinha a coisa do starving artist, né? Do artista faminto também, ou dessa ideia meio romantizada. Talvez tenha a ver um pouquinho assim com isso, mas não é bem isso, não. É o fato mesmo de que se você ficar muito preso em resultados, a experimentação ela vai pro espaço, né? Você não experimenta nada, entendeu? Sim. Então, meio que... você começa a descobrir as coisas bem bacanas, bem interessantes, errando, né? Que você começa
a descobrir coisas. E às vezes eu mesmo esqueço isso, né? Aí eu fico meio que repetindo uma coisa que deu certo, que eu tô fazendo, e eu fico assim, poxa, não, cara, eu tenho que começar a trabalhar umas coisas que eu sei que eu vou ter um problema para dominar, porque, por exemplo, só uma coisa que eu não domino, tá? Eu não sou musicista, eu não sei ler a partitura, eu não sei fazer nada desse negócio. Então, é por isso que eu quis mexer com isso, entendeu? Porque é uma coisa que eu não domino. Por isso eu tô tendo uma certa atração aí por linguagem de programação, coisas que vai ter mais a ver com esse mundo, né, digital, que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade desgraçada, entendeu? E eu, assim, para fazer né, porque isso tem a ver com ciências exatas, com matemática, que é uma coisa que também não domino, então meio que isso eu acho interessante. Mas eu acho inspirador buscar no desafio os processos artísticos, né? Porque é um pouco o que você falou, a gente naturalmente a gente cria uma fórmula para nossa criação, seja qual for, assim, e aí alguém elogia, você é validado por aquela fórmula e eventualmente você se pega repetindo essa fórmula inúmeras vezes, e às vezes até preso nisso, né? Então eu acredito muito que a magia só acontece fora da nossa zona de conforto mesmo, e é importante se desdobrar e não ter medo, ou talvez ter medo, né? E usar esse medo ao nosso favor, assim, de ir lá, dar a cara a tapa, ver o que sai, né? Ver o que aparece também. Exatamente. E às vezes sem essa coisa de temer o resultado inesperado, né? Ou então aquilo que sai do planejado e às vezes dá um resultado até melhor, né, do que você pensou, e porque é uma coisa completamente nova, pode ser uma coisa completamente nova. Sem dúvida. E dá pra dizer também que a tua inclinação com o glitch vem às vezes de o teu gosto dentro das artes visuais também, porque eu vi que eu não sei se é o seu primeiro álbum, mas você tem um disco que parte é inicialmente inspirado, como você mesmo escreveu, pelo trabalho do Richter. E que é que traz um pouco dessa estética, claro, muito diferente. Eu tô fazendo uma associação aqui meio canalha, mas lembra, assim, a estética do glitch. Tem a ver, né, um pouco a imagem disruptiva, né, essa coisa. Eu queria saber se esse já era um gosto que você carregava das artes visuais pra depois. O que o que me atraía nessa coisa das pinturas do Richter, né, que ele é uma pintura meio entre, assim, que ela não é uma coisa figurativa, não é exatamente uma abstração, né? Ou até as abstrações dele, elas são meio sinestésicas, eu não sei muito explicar, mas é uma sensação mesmo que eu tenho, entendeu? Você olha assim, você já percebe um som, um ruído ali, um negócio que tem a ver com, que é meio disruptivo, eu não sei. E eu acho que é por isso que eu me atraio por esse trabalho dele, assim como uma das coisas também que me chamaram a atenção na época que eu estava indo muito em museu e tal. Teve uma exposição aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Moreira Salles, lá na Gávea, que foi do Richard Serra, né? Richard Serra, a gente está acostumado àquelas placas de metal gigantescas, né, monumentais e tal, não sei o que, fazendo aquelas esculturas, né? Mas ele tem um trabalho de pintura bem matérico, né? Assim, ele tem... Eu vi umas pinturas dele grandes, assim, com camadas grossas, assim, ou giz pastel, ou de tinta óleo, não me lembro muito bem, mas eram camadas, assim, muito espessas, era uma coisa, assim, que... Era uma pintura, mas estava além da pintura, entendeu? Quero dizer, então, eu estou querendo fazer uma coisa que é uma imagem, mas está além da imagem,
Não é bem um som, ou não é só uma imagem, entendeu? Que é uma coisa entre, né? Entre uma coisa e outra. Acho que é isso que me atrai assim, na arte de uma maneira geral. E você, então, você se vê limitada em alguma mídia? Teria alguma mídia artística criativa com qual você não trabalharia? Ou, sei lá, você... Porque, geralmente, as pessoas, essas entidades criativas como você, que né, são multidisciplinares, eu vejo daqui, sabe, lançam livro, aí lançam filme, aí fazem música, eu acho isso incrível, assim. Eu queria te perguntar, tem alguma mídia da qual você não se vê trabalhando, ou dependendo da expressão, do que vier? Eu acho que eu não consigo. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que gosta, sabe, que consegue fazer uma performance assim, incrível e tal. Mas eu sou muito tímida, eu morro de vergonha, cara. Eu tenho uma limitação, essa é uma limitação mesmo que eu tenho, assim, eu não consigo. Eu tenho um certo pânico, assim, de chegar e fazer um troço em público, sabe? Eu tenho uma admiração. Eu entendo 100%. Uma admiração de quem consegue. Eu tinha uma certa repulsa por performance quando eu estava na época da graduação. Aí eu pensei, isso é um problema meu. Isso não é um problema do artista, isso não é um problema da arte, isso é um problema meu. Por que eu tenho essa repulsa? Foi o que me impulsionou a procurar, inclusive, entrar numa pós-graduação, começar a estudar mais, me aprofundar mais, porque eu achei que eu estava meio comendo mosca, né? E estava mesmo. Então, tudo bem. Então, nessas a gente começa a ver, essas implicâncias que a gente tem, na verdade, são preconceitos, são coisas que estão dentro da gente, né, que a gente tem que trabalhar. Eu tenho várias implicâncias que eu tinha que trabalhar, entendeu? Então, assim, essa foi uma delas que eu acho que eu consegui superar, mas eu vejo que a minha implicância no passado, assim, tem a ver com o fato de que da minha inabilidade de fazer um negócio desse, entendeu? Que eu olho assim e falo, tá aí, eu queria saber, ter essa coragem, eu não tenho essa coragem, entendeu? Sim, muitas vezes esses pânicos são nutridos pelas nossas inseguranças, né? Eu que também, enfim, me envolvo em atividades criativas, coisas com arte sonora, ou até banda que eu toco, confesso que, mesmo depois de uma década fazendo apresentações, se eu não tenho uma leve crise de ansiedade antes de, assim, no dia antes, acho que eu vou morrer, tenho aquele leve pânico, por que eu me submeto a essas... É uma coisa que eu sempre penso, e aí volta o que você falou, não, calma, isso é uma coisa minha, diz mais sobre mim do que diz sobre o que está acontecendo aqui, então tentar entender por que eu me sinto assim, ou né, o que causa isso e tentar trabalhar. Muitas vezes são essas inseguranças. Eu não sou bom o suficiente. Eu vou mandar mal. Não vai ser... Eu não estou a par da... Né, aquela clássica síndrome de farsa, assim, né? Eu não deveria estar entre essas pessoas ou qualquer coisa do gênero. Mas como você bem falou, é tudo bobagem, assim, né? O importante é ir trabalhando dentro da gente mesmo e melhorando à medida que a gente consegue melhorar também. Não tem muito o que fazer além disso. Exatamente. Tati, eu queria te perguntar sobre a sua relação com inteligência artificial. Porque eu achei muito interessante que você não só se lançou o trabalho do Fusion Eclat, não sei se pronunciei certo, da Cotton Candy Queen desse ano, mas você já tinha lançado um outro. E eu acho interessantíssimo, inclusive, uma das maiores dificuldades de eu tendo conversa com artistas sonoros e tudo, é achar pessoas que não tenham uma visão meio engessada da inteligência artificial, assim, ou uma rejeição que eu acho meio boba até. E aí, quando eu vi os seus trabalhos, inclusive eu queria elogiar porque eu achei o último trampo do Cotton Candy Queen, com o Silvio Bonsai. Eu não sei a lore exatamente, eu não sei o contexto também, mas musicalmente falando eu achei incrível. Então, parabéns já pra você. Mas eu queria saber um pouco de onde que veio essa vontade ou esse estímulo de tentar explorar.
se veio disso que você falou, de um desconhecimento né? De, pô, eu não conheço, vamos mexer, ou de onde que vem esse impulso? Veio mais ou menos daí, né? E também assim, não levem muito a sério as minhas coisas. Sim, eu sei. Eu gosto de fazer umas coisas pra rir também, tá? Então... Não, mas eu entendo, e eu até acho que tem exatamente o que eu gostei do trabalho da Cotton Candy Queen, é que tem esse senso meio assumido. A gente vive em tempos estranhos que não dá pra fingir que não existe também. Esse tipo de trabalho, ou esse tipo de... Então, passar um carro de som aqui na minha rua. Mas, pronto. Também, a gente vive um tempo estranho que não dá pra dizer que não existe esse tipo de estética ou esse tipo de trabalho. Então, eu sou a favor da gente ocupar, da gente trabalhar com esse tipo de estética, explorar, experimentar com ela, do que fechar os olhos e fingir que ela não existe. Porque não é o caso. Eu acho que é só mais um meio, assim, para você trabalhar um conceito. Por exemplo, esse conceito da Cotton Candy, na verdade, veio de uma brincadeira da minha filha, que ela inventou lá uma personagem. Sabe aquela coisa de criança, né? Vou inventar uma personagem, eu sou a Rainha Algodão Doce, não sei o quê. Aí eu peguei, cara, esse nome é ótimo. Eu comecei a me interessar por... Comecei a ver umas imagens assim de Midjourney e tal. Eu comecei a usar o Midjourney só de palhaçada. Aí eu criei algumas imagens, tipo, por exemplo, eu trabalho com vinil, né? Com disco. Fazendo. Eu altero esses discos em vinil, né? Corto eles e tal. Faço um disco novo a partir disso, né? E fico fazendo os sons. Que é o Cut Up Records, não é isso? Exatamente. Certo. Aí, por exemplo, nos primeiros experimentos com imagem de inteligência artificial foi criar através de um prompt no Midjourney, tipo assim, tocando vinil religiosamente. Aí aparecia uma freira, assim, tocando. Eu falei, pô, isso aqui é sensacional, cara. Aí eu comecei vou pegar aqui essa personagem da Juliana. Eu peguei a Cotton Candy e transformei numa personagem. Ela era uma estadista, assim, sabe? Nossa, ela ia pra ONU, discursava, dava algodão doce pras pessoas, fazia as coisas meio, né? Ia apertar a mão do Lula. O Lula também apareceu ali como personagem de inteligência artificial. Tem essas imagens, assim. Tem ela em várias fases da vida, assim, ela mais velha e tal. E aí eu falei, fazer de repente um som. Aí, acho que um amigo meu, alguém, não sei, falou, eu descobri na época, foi em 2023, lembra? Foi ali no começo de 2023. Me mandaram um link lá do Beethoven. É um desses vários que tem atualmente. Tem outros gratuitos muito, muito bons para você criar qualquer som usando inteligência artificial, você só escrevendo qualquer coisa no prompt, assim. Dá para você fazer voz, dá para fazer uma série de coisas. Eu não tenho esse interesse de me estender nesse assunto, nesse tipo de música, né? São coisas muito pontuais, claro, que eu faço, e o meu interesse principal mesmo é na questão do databanding e de repente criar alguns outros ruídos com outras coisas mesmo. E até gravação de campo também. Mas basicamente isso foi só mesmo uma coisa muito pontual, né? Então, pegar a personagem e transformar ela numa DJ, um negócio assim. Olha, mas o resultado musical é muito interessante, porque por mais que tem essa plasticidade óbvia da AI, da inteligência artificial, mas eu acho que uma vez que é assumido, funciona de um jeito bem interessante, de um jeito bem legal. Eu acredito que um bom artista, e principalmente o artista que experimenta, precisa ter senso de humor. Infelizmente é uma coisa que falta um pouquinho nessas áreas da arte sonora ou até da arte contemporânea, ou áreas mais acadêmicas. As pessoas às vezes são muito sérias e não conseguem, né, enxergar ou fazer uma coisa que tenha uma leveza ou traga, enfim, um senso de humor. Eu acho isso importante.
Eu também queria falar um pouquinho do trabalho que você lançou mais cedo nesse ano, que é o Noise is My Religion. Queria te perguntar um pouquinho como é que foi o processo pra gravar, porque eu vi que você utilizou pedaços de performance suas, é isso? Mas aí como é que foi? Foi uma coisa de depois, na pós, assim, no processo de mixagem, ir encontrando esses momentos, ir distorcendo? Então, foram das últimas, naquela época, né, das últimas performances que eu tinha feito, sonoras, teve uma que eu abri para uma artista que eu toquei com uma amiga minha e tal, então eu peguei a parte que eu toquei e peguei alguns samples dessas partes que eu toquei para fazer uma faixa, e peguei samples também de uma performance que eu fiz junto com um grupo que eu faço parte, assim, que eu toco junto, que é o Free at Last. Então, eles fizeram essas gravações no local, né, onde a gente se apresentou, e aí disponibilizaram esse material. Isso foi uma das primeiras vezes que a gente tocou junto, né, eu com o grupo. Aí eu peguei, acho que foi essa primeira performance mesmo, peguei alguns trechos, né, dessa performance, também sampleei aquilo e fui fazer uma faixa, né, com aquilo e com algumas gravações que eu já tinha em casa, né, de coisas que eu fiz em casa mesmo. E aí eu resolvi fazer esse álbum, né, eu tava mais assim a fim de testar esses sons, né, para ver como é que eu podia usar esse som gravado ao vivo. A primeira track na ponta da agulha vem do Cut Up, né? Eu imagino que tenha. E como é que é esse processo do vinil? Que você pega discos que já existem, pré-existentes, e corta? Sim. Eu comecei a fazer esse trabalho através de uma oficina que eu participei em 2019. Tem um curso que é oferecido organizado, né, por professores da Unirio, como o Brian Holmes, por exemplo, que eles fazem esse curso que eles chamam de Fábrica de Sons Eletrônicos, que é um curso aberto. Você não precisa estar matriculado numa faculdade para isso. Eles abrem, né, para as pessoas fazerem oficinas, participarem de cursos, né, curtos, e às vezes também tem umas apresentações, e é bem interessante. Foi nesse grupo, né, da Fábrica de Sons Eletrônicos, que eu fiz um trabalho de vinil através de uma oficina que teve ali com um professor da Unirio, né, e que ele mostrou essa técnica, né, de pode cortar, que você pode arranhar, você pode fazer várias coisas com vinil para você, né, transformar num som novo, para você transformar aquilo num objeto sonoro totalmente customizado, né, assim. Sim. Então, eu resolvi cortar para fazer uma colagem com os vinis, né? Às vezes eu fazia sobreposição, assim, um vinil com o outro e tal, e resolvi cortar mesmo o vinil e fazer uma colagem, colar um pedaço com o outro para poder fazer um disco todo remendado mesmo e fazer essa colagem não só visual, mas sonora, né? A ideia era essa, fazer uma colagem visual e sonora. Fazer um objeto sonoro mesmo, né? E o Na Ponta da Agulha é um resultado disso também, de um recorte, de uma colagem com discos. Sim, é um recorte, uma colagem com discos, e também a manipulação, né? Como você manipula na hora de tocar ali no toca-discos também. Sim. E eu queria te perguntar um pouquinho
sobre... Você é professora, certo? Sim. Você dá aula pra quais séries, ou se você não se importa? Como eu sou professora do município já há uns 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano, então eu dou aula para o ensino fundamental 1 e 2, né? Então eu pego ali desde crianças de 6 anos, né, no primeiro ano do ensino fundamental, até os adolescentes do 9º ano, né, do Fundamental 2, né, 14 anos, 15, geralmente 14 anos. Mas eu tenho, por exemplo, na minha escola de origem, mais o ensino Fundamental 2 mesmo que eu leciono, né. E como é que você vê a relação dos jovens atualmente com as artes no Brasil? Não precisa ser uma resposta profunda, é só assim, a tua perspectiva acerca disso, eu fico curioso para saber. Cara, acho que desde a minha época, assim, nem todo mundo se interessa por arte, de ir no museu, né, ficar vendo uma obra de arte, ficar vendo isso, aquilo. O adolescente, ele se interessa muito pela técnica, aqueles que se interessam por desenho, né, se interessa muito em tentar aprender uma técnica nova, ou então tem algum interesse, alguma coisa que ele acha que é engraçado ali naquela história, né? Quando você vai falar sobre performance, sobre a história da arte, então eles ficam querendo saber das partes que são mais engraçadas, né? Que são mais ridículas dentro da concepção deles, né? E também eu vejo que assim, eu não consigo perceber muito interesse deles, assim, através por uma arte assim, mais conceitual, ou pela arte sonora, por exemplo, né? Sim, claro. Um ou outro só, né, na verdade. Mas Mas você acha que às vezes esses tempos hiperdigitais que a gente vive tem beneficiado um contato mais cedo, seja com uma criação audiovisual, ou às vezes a própria coisa da produção musical, como tá tudo muito mais... né, se barateou muito, né? Hoje em dia com o celular você produz uma série de coisas. Eu fico curioso se você vê um pouco mais isso presente entre a galera dessas faixas etárias, ou nem tanto, ou, enfim. Assim, tem pela questão né, de ser uma coisa prática, né? Você tá lá com o celular você pode fazer tudo, você pode fazer uma animação, pode fazer um som, pode fazer qualquer coisa, né? Tem essa facilidade, mas eu vejo que tem muito interesse deles pelo analógico, tá? Por causa dessa questão da técnica, né? Eu quero fazer um desenho à mão, né? E fazer um desenho, incrível. Eu quero pegar esse violão aqui e quero tocar maravilhosamente bem, entendeu? É assim. É uma coisa mais, tipo, ele se desafiando a aprender uma técnica, entendeu? Uma coisa mais nesse sentido. Será que até vem como uma resposta, né, a facilidade, né, de você criar tudo ali com um botão, né, um clique, às vezes até gera um pouco desse movimento contrário, né, da galera mais interessada em aprender uma coisa realmente mais física, né, uma coisa que vá distinguir, né, porque quando qualquer um acho que consegue pegar um celular e criar alguma coisa, torna-se um diferencial se você sabe pegar ali o violão, sabe, né, editar bem, sabe desenhar bem, ou né, tem um apreço assim, por uma técnica, estuda por conta, isso acaba sendo um diferencial. Pode até ser também, né, mas eu acho que, sei lá, acho que é coisa de adolescente mesmo, né, nem uma coisa, tipo, uma resposta... eles querendo se desafiar mesmo, entendeu? Tipo, eu quero saber fazer esse negócio aqui, ó. Eu quero saber fazer um
uma comida super elaborada, sabe? É mais tipo uma coisa isso. de testar seus limites, né? De ver até quando a gente é adolescente também, né? A gente acha que a gente consegue tudo, então também a gente acredita muito mais num potencial, né? Numa capacidade que às vezes a gente nem sabe se tem ou não. Imagino que isso motive, né? Depois de mais velhos, querer começar uma coisa nova, às vezes parece um pouco assustador, né? Quando você é mais novo, pegar ali, aprender a desenhar bem, fazer uma coisa, tá tudo, né, dentro do alcance, é muito palpável ainda. É verdade, é verdade. E, Tati, pra gente se encaminhando aí pra terminar o nosso papo, o que você planeja pro teu futuro artisticamente? Eu sei que, como você já abriu falando, você teve um ano bem corrido, eu sei, dar aula, ser mãe, ir trabalhar, ir criar, né? É mais coisa do que 24 horas comportam, né? Essa é a realidade, assim. Então, mas você tem projetos, planos, o que você tá na tua cabeça ou tá aí na tua prancheta pro futuro, pro ano que vem ou pra mais além? Não, eu quero, já que eu vou ter um pouquinho mais de tempo agora nas férias, começar a botar em prática algumas coisas que eu já estava pensando em fazer em relação a essa questão de incorporar mais criação através de códigos, através de programação, linguagem de programação. E já para coisa física mesmo, né, como eu divido espaço com a minha filha, com a minha família aqui, fica muito difícil ficar experimentando com aparelhos, né, ficar fazendo circuit bending, porque você está lidando com um monte de pecinha, um monte de coisa, e né, as pessoas reclamam, você está sujando tudo, você está fazendo isso, coisa que é complicado. Então, e eu quero fazer coisas que tem a ver com, que avance, né, dessa relação entre som e imagem que eu estou investigando, né, desde sempre, e assim, e além, é claro, da produção artística também, eu vou ter que dividir um pouco do meu tempo procurando coisas mais palpáveis, assim, profissionalmente, para ter uma melhoria salarial, né, digamos assim, porque sim, realmente justo. Já estou sentindo esse peso, né, assim, tô precisando infelizmente eu sei que essas experimentações e tudo mais desculpa, passou uma moto aqui na rua. Não, relaxa. Eu sei que essas experimentações e os trabalhos, né, que mais assim empurram as artes e a expressão são os que geralmente menos pagam também, né? Menos dão algum tipo de estabilidade financeira pra gente. Então, assim, é mais do que compreensível, assim, é totalmente justificado. E eu entendo também, eu acho que depois de um momento na nossa vida, a gente tem que tomar decisões, né, do que projetos a gente vai gastar o nosso tempo perseguindo, e o tempo acaba sendo dividido com muitas outras responsabilidades, enfim. Eu acho que isso daí até, de uma certa forma, ajuda a gente a escolher melhor os projetos. É o que eu gosto de pensar, pelo menos. Com certeza. Tati, então é isso, viu? Eu queria te agradecer de novo aí pela disponibilidade, pelo tempo, pelo interesse em bater esse papo. Eu realmente quero tentar criar um acervo de conversas e exatamente assim como a nossa, com uma série de pessoas aí da arte sonora brasileira, do experimental, para tentar deixar alguma coisa registrada sobre todos esses trabalhos, essas cenas, que não fique só, né, ali no registro convencional. Então queria te agradecer, viu? Obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço aí a você por me chamar. Não, que isso.
E é isso aí, galera. Essa foi a conversa com a Tati Cocteau. Espero que vocês tenham curtido. Eu definitivamente gostei muito de conversar com ela. Como eu falei, tinha alguns cliques e pops ali. Eu não sei dizer muito bem nem de onde eles vieram. Definitivamente era alguma coisa durante a entrevista que eu deveria ter me atentado. Mas eu fico meio mergulhado na própria conversa e não me atento tanto a esses parâmetros técnicos. Isso é definitivamente uma área onde eu devo melhorar. Mas no demais é isso. Eu devo estar vindo com um novo episódio de Ouvido Pensante por fim de fevereiro, março. Eu não sei se agora as coisas do Cepas vão ser bimestrais, mas imagino que sim. É mais fácil pra gente poder tentar trazer um conteúdo com qualidade em mais tempo, né, do que correr para tentar cumprir algum tipo de meta. Mas no demais é isso, gente. Obrigado por ouvir, obrigado a Tati aí pela conversa e fiquem bem, tenham um bom dia.